Voltamos, gente. Voltamos. Vamos falar do Flamengo Seu também. café? Eu quero um Eu café. esqueci o seu café. Você esqueceu. Vou pegar o café. Quer um café, Gabriel? Não, tô bem, obrigado. Gente, vou falar de São Paulo, Tricolor e do Flamengo também, porque vocês lembram daquela história, né? Marcos Antônio jogando demais, principal jogador de São Paulo, que tá ali numa ótima fase. E o Flamengo tava de olho, né? Primeiro na negociação com o Alan. Muito obrigada, PVC. Tem do quê? Aí depois continuou insistindo, chegou nos valores lá, o São Paulo falou, de jeito nenhum, não vendo o Marcos Antônio de forma alguma. Mesmo precisando de dinheiro, não vendo de jeito nenhum. E aí o Flamengo deu um jeito de, Gabriel, de tentar pelo menos ter uma prioridade quando o São Paulo for vender. Foi isso? É isso, Luísa. O papo parece um pouco esquisito, né? Então vamos curioso. explicar por partes que ele já é jogador do São Paulo, ele foi comprado da Lazio por 4,2 milhões de euros, né? Então isso já está assinado, mas a primeira parcela a ser paga pelo São Paulo é apenas em julho deste ano. Então o São Paulo ainda não pagou nenhuma parcela, mas é um jogador em definitivo. O Flamengo, ele tá, entre aspas, enchendo o saco do São Paulo. Essa foi a aspa que eu ouvi nos bastidores, né? Que tá insistindo, conversa com o staff do Marcos Antônio, oferta mais do que o dobro do que ele ganha no São Paulo hoje. E isso, obviamente, vai também, né, assim, movendo essa conversa. Eu te disse. Por isso que eu falei da história do cassino. Não importa quanto Eu não sabia o valor exato. Você falou que é 1.700, né? Eu não tenho certeza do valor exato, mas eu estou falando em relação ao que o mercado está pagando. Sim. Eu não quero falar o valor que o jogador ganha, porque é muito pessoal. Nós estamos falando sobre o que o mercado está pagando. Eu prefiro dizer dessa maneira. Desculpa, Sá. Então, assim, seria mais do que o dobro, justamente, né, do que ele ganha no São Paulo. E tem uma insistência rubro-negra para ter o Marcos Antônio, né? E aí o São Paulo, por sua vez, ele entende que isso não vai parar nessa janela. Apesar de ter até o dia 3 de março, salvo engano, né, para fechar a janela. Isso vai ser algo que vai ficar arrastado, vai para a imprensa toda hora, vaza o interesse, faz uma investida de 10 milhões, aí sobe para 11, sobe para 12, para 13, 14, 15, vai insistindo, fazendo um terror nos bastidores do São Paulo. E aí houve uma conversa entre as partes, que não está assinado ainda, mas deve ter esse documento, então, ainda essa semana, para que o Marcos Antônio tenha uma preferência de compra por parte do Flamengo. Ou seja, caso o São Paulo queira vender ele em julho, que é a expectativa do Flamengo, existe uma expectativa do Flamengo que ele possa estar no mercado em julho pela parte financeira de São Paulo. Caso venha uma oferta, por exemplo, o Flu queira pagar 10 milhões de euros, São Paulo tem que notificar o Flamengo e aí tem uma prioridade, tem um prazo ali de, 24 horas, 2 dias que seja, para tentar cobrir essa oferta. Como foi agora no caso do Fluminense com o Ares, né? Que tinha 3 dias para cobrir, né? Para igualar a proposta. Exato. E aí você vai perguntar qual que é a contrapartida e não tem nenhuma contrapartida. Foi o que eu perguntei, mas tá, e o que São Paulo ganha com isso? Não está assinado, não é um contrato assinado. O termo não está assinado ainda, não tem contrapartida. Essa pressão mas vai ter um contrato formal. Essa é a ideia. Mas, então, formal? Essa é a ideia, mas a pressão que está acontecendo pode fazer o São Paulo deixar isso para trás. Porque a ideia era ter um termo assinado que você tem que avisar. Enfim, caso chegue uma oferta, você tem obrigação de avisar. É o que o São Paulo está tentando costurar. A gente está com ele aqui no elenco, ele não vai sair agora, essa janela a gente não vai vender ele, a gente não precisa do valor nessa janela. Em julho a gente pode voltar a conversar. Que aí você cessa um pouco esse interesse do Flamengo em fazer uma oferta gigantesca. Agora, você também dar uma vontade do Boto, porque o Boto ele faz isso, ele fica em cima justamente para criar essa situação. Então é algo que está sendo bastante criticado no São Paulo também. Olha só, vamos por partes. Eu tenho informação de que o São Paulo não vai assinar. O São Paulo tem uma conversa de boca. O São Paulo queria o Alan. O Flamengo que falou, eu quero o Marcos Antônio. O São Paulo falou, eu não vou vender o Marcos Antônio. Se vender em janeiro, não vou vender o Marcos Antônio e não vendeu o Marcos Antônio. O São Paulo, silenciosamente, comprou o Marcos Antônio. Acertou com a Lazio a compra do Marcos Antônio, 4 milhões e 200 mil euros. Ninguém pensou no Marcos Antônio antes, certo? O São Paulo foi lá e descobriu. Era o jogador do Scout. Não era. O Rui Costa foi lá e comprou o Marcos Antônio. Comprou não. Pegou por empréstimo naquela janela que teve problema, teve o Jamal Lewis e teve o Marcos Antônio. Todo mundo vai lembrar do Marcos Antônio. Jamal Lewis, não sei o que, o Marcos Antônio. E o Santiago Longo também, né? Os 3 da janela. O Marcos Antônio está jogando muito. O que ele jogou no São Paulo e Santos foi enormidade. E o Flamengo está enlouquecido. O que é o Marcos Antônio? O que é que o Boto fez? Pela informação que eu tenho. Não conversei com o Boto. O Flamengo telefonou para o Marcos Antônio. Que é um procedimento que todo mundo faz, mas que não é o procedimento que a FIFA permite.
Quando você liga seu site, então escuta, você quer ganhar o dobro que você ganha? Você vai falar o quê? E se for mais assim? que o dobro ainda, PVC? Então, assim, aí você quer o dobro? Eu quero, claro que eu quero. E o São Paulo não quer vender acabou de comprar o Marcos Antônio. Qual é o procedimento do São Paulo hoje? O São Paulo vai fazer um contrato para o Marcos Antônio do tamanho que o Marcos Antônio ganhou. Esse contrato não está pronto, mas vai sedimentar. Esse tamanho do salário que o Flamengo, que você disse que o Pode Flamengo não ser o mesmo salário, mas você pode compor de uma maneira que ele ganhe a mesma coisa em procedimentos diferentes, com bônus e tudo. Isso deve ser o maior salário do São Paulo. Vamos entender uma coisa, olha só. O São Paulo não é o Sporting Braga em relação ao Benfica. Não é. O São Paulo nunca vai ser o Sporting Braga e o Belenenses em comparação com o Benfica. Não é. O São Paulo não é o Hoffenheim do Bayern de Munique. Não é. Não é. Então o São Paulo vai fazer o seguinte. É o seguinte. Vou mudar o seu exemplo, porque o seu exemplo é bom, mas eu vou mudar o exemplo. Não é se o Fluminense chegar aqui e quiser me dar 10 milhões de euros. Não. É se o Real Madrid chegar aqui e quiser me dar 30 milhões de euros, eu falo, Flamengo, o Real Madrid vai me dar 30 milhões de euros. Você quer? Você quer? Cobre. Beleza, a prioridade é sua. Eu não vendo para o Real Madrid, eu vendo para você. Mas não é no sentido de estamos aqui para ser o Sporting Braga do Benfica. Não é isso. O São Paulo não é o Sporting Braga em relação ao Benfica. O São Paulo não é o Hoffenheim do Bayern de Munique. O São Paulo descobriu o jogador antes do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Sim. E o jogador está jogando num nível que interessa ao Flamengo, que é o mais poderoso economicamente nesse momento. Méritos do São Paulo que descobriu o jogador. Agora, Gabriel, pensando pelo lado do Flamengo, de ficar ligando para o jogador, se é essa a prática que está acontecendo, o São Paulo deve estar chateado com essa história, né? Porque pensa, fazendo uma proposta, olha, você vai ganhar sei lá quantas vezes mais do que o seu salário. É claro que isso vai mexendo com a cabeça do atleta. Foi mais ou menos essa a prática? O São Paulo está bem incomodado com essa postura? Existe um incômodo, sim, entre as partes em relação a isso, porque o Marcos Antônio, apesar de ser tímido nas entrevistas, ele é um cara que ele é muito solto no grupo, no dia a dia e tudo mais, e ele vem tendo uma postura que conforta o São Paulo, porque é claro que tem esse interesse por ser um alto salário, o staff pressiona, eles vão pagar mais que o dobro para você. Se fosse você ali, acho que tem uma condição boa, mas ele tem contrato com o São Paulo e ele gosta de estar no São Paulo, então ele não vai criar uma situação para fazer uma saída, né? Então isso é algo que deixa o São Paulo confortável, mas incomoda, assim, toda hora a mesma pergunta, né? E aí é claro que pode assim, vir a ser uma saída, essa prioridade de compra, essa preferência, mas não é uma fórmula exata também. Tem uma outra alternativa, Luísa, que é também assim, pouco convencional, que é a foto do WhatsApp sumir. Pode acontecer também, né? O Boto mandando aquele WhatsApp ali, você some a foto do WhatsApp. Às vezes isso também ajuda no processo, né? Teve, enfim, diretor do São Paulo, ex-diretor agora, que fez isso com jornalista, inclusive. Às vezes você faz isso, né? Deu um ghost, deu uma sumida. É um ghosting que fala, né? Enfim. Quando você some, não dá mais notícia. Mas essa prioridade é para você tentar abafar um pouco essa pressão que está sendo feita pelo Flamengo e é algo que, obviamente, gera uma repercussão também no próprio torcedor de São Paulo. PVC, a postura do Flamengo é do jogo ou passa de um limite, assim? Isso não é legal? Eu acho que ela é do jogo porque todo mundo faz. Todo mundo faz. O lógico... O São Paulo não ia vender, mesmo que o Boto pegasse a mão no telefone. E, aliás, houve negociação, houve conversa da direção do Flamengo pessoalmente com a direção do São Paulo. Isso não quer dizer que você vai comprar. É justo. O que acontece que não é o procedimento padrão, alguém às vezes vai dizer, ligaram para o meu jogador antes de ligar para mim. E em alguns casos isso vai parar na FIFA, não é o caso aqui agora. Pois é. Não é o caso aqui agora. O ponto é que é um procedimento que todo mundo faz. Deveria fazer? Provavelmente não, se não é recomendado pela FIFA, não é o que deve fazer. Mas é o que todo mundo faz. O Flamengo está tentando contratar o jogador do São Paulo, o São Paulo está dizendo, cara, não quero vender, desculpa aí, acabei de comprar. E tá jogando... E o Flamengo precisa tanto assim do Marcos Antônio? Olha o meio de campo do Flamengo. Esse é o ponto para mim. Acho que é um esforço por um grande jogador, mas é a mesma questão do Arias também.
Tá indo para o Palmeiras 25 milhões de euros. Era mais fácil achar o Arias antes do Fluminense, sabe? Tem uma tentativa desses clubes de, vai num clube de fora do país, vai num clube, né, como foi o Arias, como foi o Marcos Antônio, escanteado na Lazio, e tenta esse movimento novo, né? Tenta um fato novo, não um cara consolidado também, porque eu acho que ele não vale 25 milhões de euros. É assim, um grande jogador, joga muito futebol, mas 25 milhões de euros é um valor que hoje o mercado brasileiro é muito inflacionado. Ele chega para ser protagonista do Flamengo, caso ele seja contratado, acho que ele compõe bem o meio. Mas para ser 10 faixa e vai ser o cara do meio de campo, tem já o Paquetá no Flamengo também. Então, eu acho diferente, sabe? No sentido de uma sacada que tem no São Paulo, e é uma sacada que foi do Zubeldia antes de ser do Crespo, mas continua sendo. Eu posso estar errado, mas eu não vejo o Marcos Antônio como um jogador para ser 10, tipo, jogar na função do De Arrascaeta. Isso. Não quer dizer que ele não possa jogar, mas a grande vantagem e a grande diferença do que está jogando o Marcos Antônio hoje é que ele está jogando de frente para o jogo. Então, você joga com dois, sabe, Milan, você é muito mais novo. Pirlo, Gattuso, Seedorf e Rui Costa. Sim. O Pirlo era o 5, vestia 21, mas era o 5. Só que o Pirlo não era o caçador era o Gattuso. O Pirlo era o que na Itália se chama regista defensivo. Ele era o grande organizador de frente para o jogo, por trás dos caçadores. E os caçadores do São Paulo, o Danielzinho não é um caçador. O Danielzinho é mais que um caçador. Mas é o Bobadilha na direita, o Danielzinho na esquerda e o Marcos Antônio joga por trás dos dois. Ele foi buscar a bola na zaga contra o Santos na Vila Belmiro quando ele entrou, né? Vem buscar aqui atrás, constrói o jogo, ultrapassa os dois, chega na frente como armador. Mas ele não é o De Arrascaeta que joga assim, quer ver? Ó? Desculpa, abre de novo a câmera. Ele não joga aqui, de costas, para dominar e achar o jogador. Não, ele joga aqui, de frente, para olhar o jogo inteiro. E isso é uma coisa que ele o futebol dele está aparecendo porque ele tem essa característica no sistema do São Paulo. O Flamengo não joga assim. O Jorginho é brilhante, mas o Jorginho constrói o jogo e o segundo atacante é o ponta de lança, é o De Arrascaeta, que domina de costas, vira, se aprofunda, invade a área, faz gol. O Marcos Antônio não é esse jogador. Então, tirar ele desse cenário... Sabe o que ele me lembra? O Mazinho no Palmeiras 94, que era o grande organizador do time lá de trás. Tá fazendo toda a diferença, né? E claro, ele para o São Paulo é muito mais importante do que ele seria para o Flamengo, né? Pensando nas opções que os dois clubes têm, né? No protagonismo de cada um dentro do clube. Thiago Alcântara. É um bom comparativo também, pode ser. Vamos para mais um intervalo, minha gente? A gente segue aqui no YouTube e daqui a pouco a gente vai falar sobre a crise do Cruzeiro, como é que está a situação do Fernando Diniz no Vasco também. E também já vamos falar de mais mercado da bola do Flamengo e sobre o Campeonato Carioca no fim de semana. Meu pessoal, quem está aqui assistindo a reprise de primeira no canal UOL na TV, a gente fica por aqui. Se você quiser acessar a íntegra, é só ir ao YouTube. E você que está aqui com a gente ao vivo, siga junto com a gente aqui até as 4 da tarde. Combinado? Então, bora lá. Estamos aqui no... Gente, eu não pedi likes para vocês, hein? Então deixa eu já pedir likes aqui para vocês. Muita informação por aqui, merecemos muitos likes nesta sexta-feira. O Oliveira pergunta aqui, Gabriel, cadê o Alisson? Não joga mais? Aí ele fala, isso é perseguição e tal. Ele nem é São Paulino, ele é palmeirense. Então... Como é que ficou fora do último jogo? Como é que tá o clima pro Alisson agora? O Alisson é uma questão, né? O Crespo não aguenta mais as perguntas a respeito do Alisson. Não, eu achei que você ia falar que ele não aguenta mais o Alisson. Ou sim, enfim, sabemos, né? Ele não tá levando ele pros jogos, ele argumentou na última coletiva que ele tá... assim, tem uma concorrência no banco de reservas, inclusive, né? O Hugo, jovem da base, que era o cara da Copinha do São Paulo em 25 do meio-campo, machucou o LCA, ele não conseguiu voltar pro banco, né? Ele ficou no banco 2, 3 jogos ali e vai perdendo espaço também, porque há uma concorrência. O próprio Negruti, entrou o Luan no banco de reservas, que entrou no jogo contra o Santos, então existe uma concorrência ali. Ele é um cara que vai ficando para trás ali no São Paulo, vai ficando fora dos planos. E aí hoje veio a informação também lá da ESPN, dando créditos, de que o Santos tem interesse no Alisson, mas que o staff do Alisson quer que ele vá para os Estados Unidos. E aí é algo que pode acontecer ali, tem sondagens, MLS ali, com algumas possibilidades para ele que podem aparecer.
eu acho que o Alisson vai seguir a vida fora de São Paulo, Luiz. Que coisa, né? Ficou praticamente insustentável. Era insustentável, né? Ele não tá indo nem pro jogo porque talvez ele atrapalhe o ambiente do estádio hoje. Enfim, casa cheia, uma pressão, um apoio pro São Paulo. Caso ele pise no estádio, ele vai ser vaiado. Então é algo que acho que fica sem... A gente já viu protestos, né? A torcida já fez protestos, chamando ele de traíra. Até sem ele no estádio, imagina com ele, né? Então. PVC, você ia dizer algo? Não, eu estou pensando só na situação que é uma pena ter chegado nesse cenário. E muito ruim para o jogador, né? Como ele ficou queimado. Claro, ele tem sua parcela de responsabilidade, de querer muito ir embora, de ter ido ao CT, que foi um grande erro, de fato. Mas, né, foi uma pataquada entre os clubes e sobrou para o jogador. Eu me corrijo, tá? Assim, eu entendo que o São Paulo liberou para fazer exame médico, não liberou para ir no CT do Corinthians. Ele chegou no CT do Corinthians, teve gente no CT do Corinthians que arregalou o olho e falou: o que ele está fazendo aqui? Não fechou nada. Porque você não faz. O Arias vai chegar no Palmeiras e vai fazer exame médico na Inglaterra. Não, mas se ele foi lá, você não concorda que alguém falou para ele ir? Alguém. Ele é muito próximo da comissão técnica do Corinthians. Então, assim, fechou, vem aqui. Aí quando você chega lá, as pessoas sabem que ele chegou ali. É uma atrapalhada de todo mundo. Mas... Ele chegou 9 da manhã, ele tomou café no CT Joaquim Grava ali, né? Conheceu os companheiros, bateu aquele papo e aí o Stabile. Voltamos no canal ONU TV, o Gabriel estava contando os bastidores de como foi a fatídica ida do Alisson até o CT do Corinthians. Tomou café... Ele chegou 9 da manhã, tomou café da manhã, estava ali com os companheiros no papo e aí o Stabile falou, olha... A gente não fez o pagamento ainda, vai para outro lugar e volta depois que a gente faz exame médico e tal, e você vem para assinar contrato, fazer foto e tudo mais. Ele foi para um shopping, até um seguidor mandou foto, falei, o Alisson tá no shopping aqui, mandou foto dele comendo no shopping e tudo mais, ele comeu ali no shopping próximo, e aí essa mensagem de vem para cá não chegou, ele voltou para casa. E aí ficou em casa esperando, e aí na parte da noite ele foi notificado que eles não fariam o pagamento. Então a situação toda é muito assim, constrangedora de modo geral. O que vai chata. ao encontro do que ele está falando do Osmar Stabile, vai ao encontro do que eu disse. Assim, as pessoas no Corinthians se surpreenderam. O que você está fazendo aqui? Não sacramentou, o que você está fazendo aqui? Então, no fundo, foi uma comunicação que foi comissão técnica que gosta muito dele, ele gosta muito da comissão técnica. Tipo, vamos tomar café da manhã junto? Vamos, mas vamos tomar um brunch, vamos no café na Faria Lima, não no CT. Foi uma comunicação informal, assim, né? Talvez o staff dele poderia ter orientado, mas ele disse que tinha anuência do São Paulo. Anuência do São Paulo? Não. O Para que eu tenho... os Ele estava liberado pelo São Paulo, né? Ele não precisava estar na Barra Funda, por exemplo. Ele estava liberado para acertar. Enfim, complicado, né? Ficou uma situação muito chata, muito constrangedora, e agora é o que o Gabriel estava contando aqui no intervalo, que a tendência é que ele deixe o São Paulo mesmo, interesse de outros clubes, pode ir para fora, Santos na jogada, enfim. Agora, só um parênteses, desculpa, Luísa, porque eu estou incumpridando. É que a gente também, às vezes, parece que a gente dá anuência para intolerância, né? Ou seja, cara, se você entendeu que alguém conversou, eu tenho um amigo ali, foi ali tomar um café no lugar... Tipo, eu trabalho no UOL, vou tomar um café na ESPN com os caras que são meus amigos, qual é o problema? O problema é que é São Paulo e Corinthians. Sim, mas a gente também dá anuência para intolerância, né? Do tipo, o que ele foi fazer lá? Ele foi encontrar um amigo dele ali, qual é o problema? Né? Eu sei que o mundo real não é assim, mas a coisa que acontece na sua vida deveria poder acontecer na vida do jogador de futebol. Tem a questão da rivalidade, né? De ser dos clubes, tem tudo isso. E o Santos agora parece que tem bastante interesse, viu? Que eles estão conversando pelo José Aldo do Mirassol também, para tentar achar um meia ali. E o Alisson aparece como possibilidade, porque ele vai ter que achar novos ares, Luísa. Assim, no São Paulo vai ser muito difícil, ele tem 2 anos de contrato, é um jogador que não vai para os jogos mais, tem uma torcida inteira que não gosta mais dele, né? Então ele não consegue pisar no estádio, ele é xingado quando ele nem está no estádio, como foi ali a faixa Alisson traidor. Então é algo que para ele está muito sustentável e acho que tentar buscar esse mercado de fora seria uma saída. Muito pesado. Então a gente acompanha aí a notícia do Gabriel de que o Alisson pode pintar no Santos. O Santos tem bastante interesse. Vamos ver se isso avança, né? Como fica o futuro do Alisson depois de todo esse problema envolvendo o Corinthians e São Paulo.